Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje, então, a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Numa única liturgia, nós veneramos e honramos todos os santos e santas de Deus, fazemos memória de todos aqueles que no céu estão na igreja triunfante e intercedem por nós. Então, hoje é dia de todos os santos e santas da nossa devoção, mas também de muitos santos e santas que a gente nem sabe o nome, que só Deus conhece e que não ganharam nem mesmo da igreja o título de santo ou de santa. Existem mais santos e santas do que aqueles que a igreja reconheceu, canonizou e deu a eles o título, o nome, o reconhecimento de santos e santas de Deus. O dia de todos os santos é o dia 1º de novembro. E no Brasil, quando o dia 1º de novembro não é domingo, se celebra então no domingo da frente, para que o maior número de fiéis e de todos nós possamos viver essa solenidade e essa liturgia. A santidade, irmãos e irmãs, é a finalidade da nossa vida. Ser santo, ser santa, é ser amigo de Deus, é viver em si mesmo a plenitude do senhorio de Jesus. O que é um santo, uma santa? É alguém onde Jesus conseguiu ser Senhor. É alguém onde Jesus reinou de modo pleno. Todo ser humano nasceu para ser santo, para ser santa. A grande maioria não nasceu para ser canonizado como santo e santa e ganhar uma paróquia de presente. Então, nunca vai haver paróquia São Mário, de Alto Piquiri, de Cianorte, sei lá. Mas eu nasci para a santidade. Você nasceu para a santidade. E a santidade, a liturgia de hoje vai nos explicar como chegar, como viver. Mas a santidade na liturgia de hoje é resumida numa expressão de Jesus, onde Jesus então diz assim: bem-aventurados. Bem-aventurado também pode ser traduzido por felizes. Tem Bíblia que assim traduz. Felizes os. Portanto, bem-aventurança significa felicidade. A santidade é um caminho da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Mas essa palavra bem-aventurado também nos dá uma palavra que a gente conhece, chamado aventura. Bem-aventurados, ou seja, na boa aventura. Aventura, a gente na língua portuguesa costuma usar essa palavra aventura, para um caminho cheio de surpresas, para um caminho que às vezes se mostra difícil e cheio de perigos, mas a pessoa conseguiu chegar lá. Então às vezes a gente fala assim: nossa, que aventura chegar até aqui. Foi uma aventura ir em tal lugar, né? Por esses dias um casal veio de muito longe à missa aqui, uma dessas missas das 6 da manhã, vieram de avião até Foz do Iguaçu, alugaram um carro e vieram até Cascavel. Aí de Cascavel para cá seguiram o GPS do carro, lá o mapa do carro, né, do celular, cegamente. E dependendo do Google Maps ou do Waze de cada um aí, nessa vinda de Cascavel para cá, Toledo, Chateaubriand, é isso? Vai vindo, nos finalmente, para se chegar em Alto Piquiri, joga o pessoal numa estradinha de terra que tem ali, né? Numa biqueira que tem ali, para vir tudo aqui por dentro. E aí então o homem veio e saíram acho que 3 da manhã, 4 da manhã, não sei, querendo chegar aqui na missa das 6 da manhã, vieram seguindo o mapa na BR, e de repente o celular lá, o mapa do carro do celular dele, jogou ele na estradinha de terra ali, né?
E ele entrou e por aqueles dias tinha chovido e andou uns metros, uns minutos, não viu nada, não viu ninguém, falou, meu Deus do céu, onde é que eu estou, né? E resolveu voltar para trás, aí vem na BR, aí para alguém para perguntar onde é que é o Piquiri, faltava mais 3, 4 quilômetros, via a placa, né? Aí chegou aqui e disse, nossa, padre, que aventura é chegar nesse lugar. Ou seja, achei que ia ser mais tranquilo, foi mais difícil, teve uns perigos pelo meio, mas deu tudo certo. O nome disso é aventura. Tivesse dado tudo errado, não era uma aventura, era uma tragédia, era um acidente. Portanto, o que é ser santo? É uma aventura, é um caminho. A gente vai andando e ao longo desse caminho a gente vai se aventurando com Deus. As aventuras da santidade. Só que se a gente não entende, meus irmãos, essas coisas, não entende o Evangelho, a gente entra na aventura do pecado. E a pessoa vai se aventurar. Quantos foram se aventurar por aí, não é verdade? Estimulados pelo prazer, pela ilusão, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo orgulho ferido, pela ignorância. Daí a pessoa vai se aventurar por aí. E todo mundo que vai se aventurar por aí vai viver uma tragédia. Só existe uma aventura que vale a pena, é a aventura da santidade. E aí então a igreja hoje proclamou para nós o capítulo 5 de São Mateus, o início dele apenas, ele é bem maior que isso, onde Jesus vai nos dizer o que é ser santo. Ser santo é ser bem-aventurado. E quem é o bem-aventurado? Será que a gente consegue achar um exemplo, um modelo de alguém bem-aventurado? O bem-aventurado por excelência, aquele que viveu todas as bem-aventuranças e as viveu de um modo concreto, radical, potente, frutuoso, é o próprio Jesus. Jesus é o bem-aventurado. Portanto, a santidade é a gente ir se assemelhando a Jesus, se parecendo com Ele. E aí vamos entender a partir da primeira leitura algumas coisas que fazem parte da nossa vida, de quem quer buscar a santidade e a bem-aventurança. Eu confesso que quando vocês ficam quietinhos assim, eu sempre fico num drama, se é o Espírito Santo te serenando e te abrindo ou o sono te tomando. Quem está acordado e aberto a Deus, erga a mão para eu ver. Ah, bom, que susto. Fala aí, eu. Jesus, achei que estava baixando uma unção de sono aqui. Primeira leitura, queridos, nesse caminho da bem-aventurança, porque o Salmo diz para nós, é assim a geração, o povo que procura os bem-aventurados são quem? Primeira leitura então, lá do Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, aquela visão do céu que São João tem, do julgamento final, e dos que se salvam. Então aqui entre tantas imagens, vai dizer primeiro da misericórdia de Deus. Ele ouviu uma voz de Deus dizendo ao anjo, dizendo assim, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na os servos do nosso Deus. Portanto, o que é essa vida aqui, queridos? O que é o dia de hoje? Essa vida e o dia de hoje é o tempo da misericórdia. Olha a voz de Deus dizendo para o anjo, não faça mal até que eu marque todos na testa. Quando a gente é batizado, a gente se torna cristão pelo batismo. E no sacramento do batismo, o primeiro gesto de todo o sacramento do batismo é marcar na testa, com o sinal da cruz. Portanto, um dia no nosso batismo, a gente foi marcado na testa, como servos e servas de Deus. Mas aí vem então, e São João está vendo, o céu, uma multidão diante de Deus. Diz ali que são 144 mil. Vamos entender os 144 mil, porque se você não recebeu, um dia você vai receber na sua porta alguém, num domingo de manhã, para atrapalhar o seu descanso. Coitadinho deles, é a fé deles, mas convenhamos, né? Quem é que vai se converter sendo acordado à força no domingo de manhã, para ir até o portão, ouvir um discurso, uma pregação que vai falar mal de Nossa Senhora, vai falar mal da igreja, e ainda vai dizer para você que no céu só entra 144 mil. Nós vamos usar essa página aqui. Ele diz assim, eu vi uma multidão de todas as raças, tribos, línguas e nações. 144 mil. Depois ele diz que eles estão cantando, louvando e adorando a Deus, e que eles são tantos que não dá nem para contar. Portanto, preste atenção em mim. Os versículos ali, o raciocínio de São João, ele é o contrário. No céu é incontável, mas se quiséssemos dar um número para quantas pessoas está no céu, um número bonito seria 144 mil. Por quê? 12 tribos de Israel, o povo da antiga aliança. Os 12 apóstolos, que é a imagem da igreja, dos pagãos, que somos nós, que não somos judeus de sangue, mas somos de Deus pelo sacramento do batismo. 12 vezes 12, 144. E para falar da plenitude do que Deus quer, e porque Deus quer a todos os que querem a Ele, a gente multiplica isso por 1000. 144 vezes 1000, 144 mil. E aí ele continua dizendo, é incontável, mas se você quiser dar um número
um slogan, fazer uma embalagem, uma propaganda, põe 144 mil lá, 12 vezes 12 vezes 1000. Toda tribo, língua, raça, cor, todos aqueles que vão para Cristo. É incontável. Estão no céu diante dele, cantando, glorificando. E aí então no final da leitura nós ouvimos ali que São João está contemplando a eternidade, que é um grande louvor a Deus. Por isso, meus queridos, é bom a gente começar a gostar de Deus, de Jesus, das coisas do céu e do louvor já aqui nessa terra, senão o céu vai ser um tédio para você. Não tem outra coisa para fazer no céu, não você louvar a Deus, né? E aí então ele vê o perfeito louvor sendo dado ao Cordeiro imolado que está vivo e no trono, Jesus Cristo. E essas partes do livro do Apocalipse são muito bonitas. Fala lá de um grande turíbulo com incenso, fumaça. Aliás, toda a liturgia da missa, isso é conversa para um outro dia. Toda a liturgia da missa está no livro do Apocalipse. Os cânticos, os trechos bíblicos, o incenso, tudo isso. Para quem gosta de ler, tem um livro que é acessível, tanto para o seu bolso, quanto para a sua inteligência. Talvez custe algum esforço. Infelizmente, a maioria de nós achamos bonito dizer, não gosto de ler. É triste isso. Mas tem um livro muito bom, que se chama O Banquete do Cordeiro. Para você não ter que perguntar depois da missa para mim, repita agora comigo. O Banquete do Cordeiro. Como é que é o nome do livro? É o testemunho da conversão de um homem que era pastor presbiteriano nos Estados Unidos e doutor em Bíblia. E profundamente anticatólico por costume de ouvir falar mal dentro da própria casa desde pequenininho. Até que um dia, por muitas situações, não vou contar o livro para você, que você vai ler, não vai? Sim ou não? Isso, vai vender 4 livros no Piquiri. A pessoa que vende livro aqui tem que rezar. Ele foi numa missa, e era uma missa um tanto quanto solene, onde tinha um incenso. E ele nunca tinha ido numa missa, nunca. Ele começou a ver o ritual da missa, as leituras. E como tudo aquilo que o sacerdote fala na missa, do missal, os oramentos, tudo é Bíblia. E o incenso, ele falou, mas eu já vi isso. Porque ele era especialista em Apocalipse. E ele viu que o livro do Apocalipse é uma grande liturgia que na terra é refletida na missa. Então fica aí a dica de leitura para você, fecha parênteses. No final então da leitura ali, o anjo cutuca São João e fala, João, diz uma coisa, tá bonito né João? Ele falou, tá lindo. Você viu João, esse povo tudo de túnica branca e uma palma na mão, um ramo de palmeira na mão, né? Um ramo de oliveira na mão. E aqui está o símbolo do batismo, a roupinha branca do batismo. E quem está no céu então tem as vestes do batismo, o sacramento que nos torna filhos. Mas não basta ser batizado, tem que chegar no céu, tem que se encontrar com Deus tendo na mão um ramo, a palma da vitória, que significa um martírio. Cada um de nós, meus irmãos, somos chamados a um martírio nessa vida. Muitos, o martírio do derramar o sangue mesmo. Mas a grande maioria de nós, o martírio do nosso cotidiano para sermos fiéis ao nosso batismo. Através da vida que Deus nos confiou, do chamado que Deus nos deu. Às vezes o corpo não sangra, mas o coração sangra. A alma sangra. Às vezes a gente está suando sangue, o nosso corpo está perfeito, mas às vezes o coração, para ser de Deus, o nosso ego para ser de Deus, está no martírio. Então quem é que está no céu, João? Um povo que viveu o batismo na fidelidade, a palma da vitória, venceram essa vida aqui, a luta contra o pecado, a luta contra si mesmo, e chegaram no céu. E aí o anjo faz uma pergunta para São João. Ô João, de onde é que veio esse povo todo que está diante de Deus, louvando a Deus? Eles vieram de onde, hein? E aí São João responde para o anjo, a gente ouviu na leitura. Tu é que sabes dessas coisas, eu não entendo nada, só estou achando bonito. E aí então o anjo vai responder e vai dizer a São João. Cutuca quem está só lá e fala assim, presta atenção que essa parte é maravilhosa. Você veio aqui talvez só para ouvir isso. Então o anjo me disse aqui São João. Esses são os incontáveis, que chegam lá de roupa branca, palma na mão. Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. É uma imagem dessa vida aqui. Às vezes, a nossa existência, às vezes, o nosso atravessar a vida é uma grande tribulação. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes, filhos e filhas, a gente se sente, a gente entra, a gente está, individualmente ou como família, como comunidade, numa grande tribulação. E parece que a nossa tribulação fica maior quando a gente olha do lado e vê que o outro não está numa grande tribulação. Aí parece que a nossa fica pior, não fica? Parece que a nossa cruz fica mais pesada quando olhando do lado a gente vê que a cruz do outro, pelo menos o nosso entendimento, é mais leve.
Mas essa é uma imagem da vida, os que vieram da grande tribulação. Portanto, o que a gente faz na grande tribulação? Senta e chora? Deseja a morte, o suicídio? Pragueja Deus e o outro? Se sente um nada, tem ciúme de todo mundo? O que a gente faz na grande tribulação? Olha o que ele diz: os que vieram da grande tribulação. Na grande tribulação a gente vai. Cotovela, quem está do lado, fala assim, vai. Do outro lado, assusta ele, fala, vai, vai. Ou para trazer para o hoje. Apesar que as novidades são tantas que até essa já está velha, mas vai. Bora, Bill! Fala para quem está do lado, bora, Bill! Chora para essa pessoa e fala, ai, mas eu estou na tribulação, está tão difícil para mim, ai, mas eu vou contar para o senhor. Bora, Bill, os que vieram da grande tribulação. E lá na grande tribulação fizeram o quê? Lavaram e alvejaram as suas roupas. João, eles estão todos branquinhos como a neve, João, não porque nunca se sujaram. João, eles estão todos branquinhos porque lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, enquanto estivermos vivos, sempre é possível nos acontecer a gente sujar as nossas vestes. Sempre. Mas nós temos o sangue do Cordeiro. A questão não é não se sujar, ou quantas vezes se sujou, a questão é se lavar no sangue do Cordeiro. E onde é que está o sangue do Cordeiro? No batismo. Em todos os outros sacramentos a gente recebe algo do sangue de Cristo. Também no matrimônio, todos. Mas sobretudo no batismo. E depois, onde está o sangue do Cordeiro para nos lavar e nos desencardir? Alvejar é desencardir, não é isso? O sangue do Cordeiro é aplicado em nós na Eucaristia e na confissão. Lavar e alvejar. Limpar e desencardir as vestes, a alma, o coração, a graça santificante do batismo que a gente recebeu lá, fé, esperança e caridade. Ao longo do caminho suja, ao longo do caminho encarde. João, chega no céu, quem na tribulação, aproveita inclusive a tribulação, como uma experiência, um momento de lavar e alvejar a alma e o coração no sangue de Jesus, que está sobretudo, meus irmãos, no sacramento da confissão e na Eucaristia, na Santa Missa. Portanto, meus amados, quando a tribulação nos vem, e às vezes uma grande tribulação nos vem, não é hora de desistir de Deus. É impressionante como as pessoas parecem que têm um pino a menos na cabeça. Não é o nosso caso aqui, mas por aí tem muita gente que parece que falta um parafuso. Padre, é tanta dificuldade acontecendo, tantos problemas que a gente vive, que eu até estou afastada da igreja, o senhor está reparando, né? Minha filha, eu estou reparando. Agora que era hora de lavar, alvejar e fortalecer no sangue do Cordeiro, resolveu apostar no travesseiro. Resolveu apostar no chuveiro, resolveu apostar na Netflix. Tem gente que aposta, sabe, em ficar infernizando a vida dos outros, contando para todo mundo que sofre. Tem gente que aposta no álcool, na droga, na pornografia, no prazer, no adultério. Na grande tribulação a gente aposta em quem? Em Cristo. Meu irmão, minha irmã, só existe um remédio para o sofrimento, só existe um bom companheiro para a tribulação: Cristo Jesus. Não tem outro. Não é em outro lugar que a gente se resolve. Não é em outras coisas que a gente se cura. Não é de outra forma que a gente se lava. É em Jesus e no seu sangue. Fala para quem está do lado: não aposte mais nem em travesseiro, nem sofazinho, nem rede social. Isso aí não vai libertar você de nada, não põe ninguém de pé. E meus queridos, quando a gente entra na grande tribulação, de duas uma: ou perde a roupa do batismo e seca a palma da vitória. Verde, Palmeiras. Vocês viram? Quarta-feira? Não tem erro, gente. Que fase boa, né? Quanta gente perdendo a roupinha do batismo, quanta gente secando e atrofiando, porque está na tribulação. Mas a tribulação pode ser um lugar da gente sair mais forte, mais vestido, mais limpo, mais alvejado. Mas isso quem faz em nós é o sangue de Jesus Cristo. É assim a geração dos que o procuram o Senhor. Quem são os santos e santas de Deus? Os que vão ser canonizados e os que nunca serão. Quem se lava e se alveja no sangue de Jesus. Quem aprende a viver como filho? Foi a segunda leitura da carta de São João. A primeira carta de São João. Caríssimos. Eu gosto tanto dessa expressão de São João. Ele nos chama de caro. Caríssimo é o contrário de baratíssimo. Bate no teu peito e fala: eu não estou na promoção,
Eu não estou na ponta de estoque. E eu não vou ser vendido na Black Friday. Não, eu sou caríssimo, caríssimo. Nós somos caríssimos. Custa muito cada um de nós. Bota a mão no queixo de alguém e fala: por que você não ergue essa cabeça se você é caríssimo? Ajuda essa pessoa. Erga a cabeça, meu irmãozinho. Você é caríssimo. Você custou o sangue de Jesus. Estufa esse peito aí, vai. Estufa o peito. Senta direito. Baratíssima, baratíssima. Senta direito, estufa o peito. Limpa, limpa. Erga a cabecinha assim. Bota um sorriso na cara. Se empodera. Vamos falar a palavra da moda. Se empodera. Bate no peito. Eu sou caríssimo. Tá bom. Vamos lá. Não é verdade? Ué, não é? Vocês riem do quê, gente? Caríssimo. Vede que grande presente de amor o Pai do céu nos deu, sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Somos filhos de Deus. Aí ele diz: se o mundo não nos conhece, conhecer aqui é reconhecer, atribuir valor. Conhecer na intimidade, o verbo conhecer na Bíblia é usado até para o ato sexual. Maria não diz para o anjo: como é que eu estou grávida se eu não conheço o homem? Se o mundo não nos conhece, significa reconhecer valor, intimidade. Se o mundo não nos conhece, não nos valoriza, não nos deseja, é porque não conheceu a Deus, o Pai. Meu irmão, minha irmã, vamos entender uma coisa aqui. Às vezes lá na sua casa, às vezes com pessoas que são tão importantes para o seu coração, às vezes lá no seu ambiente de trabalho, a sua fé, a sua busca, as suas escolhas em Cristo não são aplaudidas, não são valorizadas, às vezes são ridicularizadas, questionadas e debochadas. Olha o que São João está dizendo. Se é assim com você, se as pessoas não nos conhecem, não nos reconhecem, é porque não conhecem a Deus. Meu querido, minha querida, é duro dizer isso. Mas existem pessoas que são muito importantes para o seu coração, mas elas não gostam de Deus. Você gosta delas, elas não gostam de Jesus. Você tem amigo assim. Às vezes você divide a cama com alguém assim. Às vezes você pôs no mundo alguém assim. Às vezes quem te pôs no mundo é assim. Não pense você que todo mundo gosta de Jesus. Tem gente que não gosta, tem gente que nunca gostou, tem gente que gostava, não gosta mais. Porque fé e temor é coisa que se perde ao longo da vida. Olha o que São João está dizendo: não te conhecem, não te reconhecem, não chamam de felicidade, nem de boa aventura a santidade que você busca. A pessoa não tem problema com você, ela tem problema com Deus. Não gosta de Deus, vai gostar de você por quê? Não gosta de Jesus, vai gostar de quem relembra Jesus? Por palavras, por escolhas, por testemunho? Claro que não. Bate no ombrinho de quem está lá, assim: calma que está tudo bem. O combinado não sai caro. Ó. Você acabou de entender o que acontece. Pronto, pronto. O sujeito não tem tempo para vir numa missa. O sujeito não teme a Deus para casar na igreja. O sujeito vem, ou a sujeita vem, mas vem meio que forçado. Dá para ver na tua cara que você não queria estar aqui. Vem, mas vem amarrado. Dá para ver que não é muito fã da coisa. Vai ter um problema comigo? Tem um problema com Deus. E sim, existem pessoas que têm problema com Deus. Existem. Caríssimos, se o mundo não os conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, e aqui ele está falando do último dia, que a gente não sabe quando vai ser, que a gente reza no creio quando ele virá glorioso para julgar os vivos e os mortos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Então, o reconhecimento da beleza que é a santidade e as bem-aventuranças, plenamente só vai acontecer no último dia. Muito do que a gente semeia em Deus, a gente vai colher nessa vida. Mas muito a gente vai colher no céu. Seguir Jesus, meus irmãos, não é um meio, um modo, e você já entendeu que não é assim. Seguir Jesus não é um meio, um modo de garantir o céu aqui nessa terra.
uma vida sem trabalhos, preocupações e até mesmo desilusões, injustiças, perseguições ou doenças e, enfim. Todo bem que fazemos aqui, a gente colhe um tanto dele aqui. Não desanime do bem. Plante o bem, plante a santidade. Você vai colher muito disso aqui nessa vida. Mas a plenitude dessa colheita se chama céu. E então, São João diz na sua carta, e todo o que espera nele, espera em Jesus, faz o que enquanto espera, faz o que enquanto vive. Aquilo que a gente ouviu no Apocalipse. Lave e desencarde, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Diga comigo, ser puro. Agora então vamos no Evangelho entender, meus queridos, o que é ser puro. Porque para nós a palavra pureza tem um forte acento na nossa sexualidade. Quando a gente fala alguém puro, ser puro, logo a gente pensa na nossa sexualidade. E sim, passa por isso também, mas não é só isso. Ser puro, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A pureza de Jesus tem a ver com a nossa vida afetiva e sexual? Também, mas não só. A pureza que Jesus é, a pureza que todo santo e santa é também, mas não só, porque muito mais ao mesmo tempo que junto com a vida afetiva e sexual na qual a gente existe, enquanto homem, enquanto mulher. Mas não é só isso. Também não é sem isso. Diga comigo, não é só isso. Diga comigo, mas não é sem isso. Diga comigo, é com isso, mas não é só isso. E aí vem então a bem-aventurança. As bem-aventuranças nos tornam puros. Então, olha o que diz a palavra, Jesus sobe no monte, tem uma multidão ali ao redor de Jesus. Estão todos muito admirados com os milagres, com as curas. Estão todos muito admirados com algumas conversões inacreditáveis. Então tem uma multidão, e Jesus sobe no monte e começa a ensinar. Como Moisés que subiu no monte para dar ao povo a lei, os 10 mandamentos, Jesus sobe agora no monte e nos dá a nova lei, que não cancela os mandamentos, mas que explica, aprofunda. Qual é a lei de Cristo? A lei da bem-aventurança. Ser feliz e viver uma aventura que vale a pena nessa vida aqui. E enquanto se lava, se alveja e se purifica, vai se tornando bem-aventurado. Então lá vem as bem-aventuranças. Jesus começou a ensinar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz, bem encaminhado, no rumo certo das coisas, com um final feliz para a vida, os pobres em espírito, os desapegados, os que precisam de pouco para sorrir, para amar, para serem bons. A pobreza também se revela, e a gente descobre se é pobre em espírito ou não. Não é pobre de espírito, isso é feio. Pobre em espírito. Quando a gente cresce nessa pobreza em espírito, vai diminuindo o tanto de coisas que tem o poder de nos tornar tristes. A riqueza, o apego, produz 2 filhos. O medo e a tristeza. Todo mundo que é rico, no sentido de apegado, de necessitado de coisas, ele pare para o seu próprio mal 2 filhos para a casa do seu coração, da sua vida. O medo e a tristeza. O pobre, ele é corajoso e alegre. Bem-aventurados, felizes. Portanto, nós estamos nos purificando do quê, meus irmãos? Todo aquele que espera em Jesus se purifica. Se purifica do quê? Dessa riqueza, desse apego. E vai ficando puro. E o puro expressa essa pobreza. Bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Quem é muito apegado, quem é muito necessitado da matéria, do poder, da riqueza, não possui o reino de Deus, que já está no meio de nós. Não saboreia, não experimenta, não deseja, não enxerga e não entra no reino de Deus, que é no céu um dia, mas já aqui no meio de nós. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Felizes os aflitos, quem está na aflição, serão consolados. Portanto, a gente, nas bem-aventuranças, vai se purificando do quê? Do contrário dessa aflição, que é o quê? A alegria boba, fantasiosa e sem sentido. Quantas pessoas hoje são bobos? Bobos. Bobos. E contaminados e impuros numa alegria boba, mundana, fantasiosa, oca, fútil e vazio. Bem-aventurados os aflitos, serão consolados. E consolados por quem? Consolados por Deus. Bem-aventurados, felizes, bem encaminhados os mansos, porque possuirão a terra.
O que é mansidão? Mansidão é a capacidade que Deus nos dá de não usarmos de toda a nossa força e de toda a nossa violência para possuir seja o que for. Bem-aventurados os mansos, é a mansidão que possui. O excesso de força faz a gente perder. O excesso de força faz a gente quebrar, faz vazar pelos dedos. O excesso de força faz escapar da gente. Bem-aventurados os mansos, a mansidão. Portanto, Jesus nos purifica da violência, da agressão, seja por gesto, seja por palavra, seja por força física. Bem-aventurados os mansos, ou seja, é feliz quem não usa de toda a força que tem contra algo ou alguém. Aos olhos de Deus, esse é feliz, esse é bem encaminhado. E esse vai, inclusive, possuir as coisas, possuir a terra. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feliz na boa aventura, no bom caminho, o GPS está correto. Os misericordiosos, porque alcançarão também misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aqui então vem a tal da pureza. Feliz, bem encaminhado, vai dar tudo certo, vai chegar lá. Os puros, os castos, pureza. Essa pureza que falta nas nossas músicas, nas nossas conversas, nas nossas piadas, nas roupas, nas selfies, nos stories. E quem não é puro não vê a Deus. Meus irmãos, o homem e a mulher, quando não está vivendo a castidade, segundo o seu estado de vida, ele perde o olhar, ele não vê a Deus, ele fica enfadado. Esses homens preguiçosos, nervosos e brucutus, todos são consumidores de pornografia. Todos. Essas meninas melancólicas, irritadiças, nojentinhas, também. Hoje, os estudos dizem, os especialistas dizem, os estudos nos centros de psicologia, de pedagogia, de psiquiatria e os confessionários dos padres dizem, as meninas hoje assistem pornografia, no mínimo, o mesmo tanto que os meninos e os homens. No mínimo. Está 0-0 esse jogo, foi para os pênaltis. Não é só os meninos, não. E existem alguns estudos dizendo que nessa faixa etária aí das meninas de 13 a 16, elas veem mais que os meninos. Então, se você tem menina em casa, fique atenta tanto quanto se fosse um menino. Não é só o menino que não leva o celular para o banheiro, é a menina também. Os puros verão a Deus. Mas não está falando só do céu. Está falando aqui. Quantas pessoas não veem a Deus, não vê Jesus na Eucaristia, não vê Jesus na comunidade, não vê Jesus no pai, na mãe que tem, na esposa, no marido, nos filhos, não vê Jesus no dia a dia. Um povo que vive irritado, molenga, nervoso, bravo, oco, triste, neurótico, inseguro. Isso é tudo falta de pureza interior. Mas Jesus está dizendo, feliz quem é puro. O mundo não diz assim. O mundo diz que quem é puro é bobo. O mundo diz que quem é puro está atrasado, está para trás, está perdendo tempo. Mas foi na velocidade, na pressa e na esperteza da impureza que você enfiou a tua vida no buraco, foi ou não foi? Que você se atolou inteiro, foi ou não foi? É nessa pressa de tirar a criança da infância antes da hora, é nessa pressa de tirar as meninas e os meninos, às vezes até da ingenuidade ainda da adolescência, e virar tudo uns projetos mal feitos de homem e mulher vulgar, que está todo mundo indo para o remédio, para o psiquiatra. E trazendo um netinho para você cuidar dentro de casa. Meus irmãos, hoje a gente aposta a nossa vida aqui, ó, ou a gente para de conversa. Caramba! Nosso problema, meus irmãos, é a hora H da vida. Esse é o nosso problema. É a hora H das coisas. Deus nos dá a ocasião da gente exercitar a fé. Na hora, então, de ser manso ou ser violento. De ser casto ou ser impuro. Na hora, então, de ser desapegado ou de acumular mais a vida, tem pequenas horas e, vez em quando, grandes horas, onde todo esse nosso blá, 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 de Jesus, igreja, Deus, é posto à prova. Não porque Deus está bravo, mas para que a gente purifique, limpe, fique mais virtuoso. Mas nessas horas, parece que a gente acha que se for do jeito de Deus, não é uma boa aventura, é perda de tempo, é exagero,
E aí vem a frasezinha do Satanás, olhando para mim e não para o Paulo Show. É que Deus é amor. Mas ninguém duvida que Deus é amor. Alguém duvida que Deus é amor? Alguém duvida? Ergue a mão para a gente rezar e desencapetar você. Ninguém duvida que Deus é amor, meu irmão. Mas esse Deus que é amor, Deus é amor. Deus é amor. E quanto mais Deus é amor, mais preguiçoso eu sou, mais covarde eu sou, mais canalha eu sou, mais adúltero eu sou, mais impuro eu sou, mais muquirana eu sou, mais avarento eu sou, mais idólatra eu sou, porque Deus é amor. Meu irmão, olha aqui para o Padre. O que muda a sua vida, a minha vida, o que muda o nosso final, o que nos faz felizes hoje, não é saber que Deus é amor. É apostar as nossas fichas nele. É andar com ele. É fazer prova dele. Você pega hoje qualquer um que esteja arrebentado, quebrado na vida, vivendo um inferno, produzindo inferno. Às vezes é até o versículo bíblico que ele usa para continuar daquele jeito. É que Deus é amor. Tá aí, mudou o que na sua vida o fato dele ser amor? Só Deus para me julgar. E você não tem medo disso? Quem é esse padre? A gente vai na igreja, fica levando essas bambuzadas. Ah, que a gente não vai na igreja, porque tem as mulheres e os homens chatos, né? Mas o homem dá aquela ajeitadinha na cinta, né? Você pode falar umas coisas, também não sei se é bem assim. Só Deus para me julgar. Sim, amigo, e você não tem medo disso? Você está com medo de mim? Você precisa ter medo de mim. De fato, eu não posso te julgar. Eu posso te esclarecer. E sim, só Deus vai te julgar. E se eu fosse você, eu começava a criar medo. O nome disso é temor. A gente vai ser elepe pimpão na vida, porque só Deus vai nos julgar. Mas esse é o problema. Esse é o problema. Nós vamos conversar um dia, meu irmão, face a face, com Deus, não é com o Padre. Fazer prova de Deus, pensar como Deus. Bem-aventurados os puros, bem-aventurados, felizes, bem encaminhados, vai dar certo. Para quem promove a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, promovamos a paz. Natal está chegando. Você vai ter condições na sua família de fazer a ceia? Você vai ter condições na sua família de fazer o almoço? Vai conseguir todo mundo sentar junto na casa da avó, que talvez seja o último Natal dela? Bom, pode ser o último Natal de qualquer um de nós, a gente nem sabe se vai estar lá no Natal, né, gente? Que é o dia de amanhã, só Deus sabe. Bem-aventurados os que promovem a paz. Às vezes a gente fica tão dentro do que a gente pensa, tão dentro do que a gente gosta, que a gente não suspeita quão mal a gente está fazendo. Tá bom? A gente se relaciona tanto hoje, sobretudo com rede social. Nós estamos todos tão dentro dos nossos espaços que a gente gosta de estar, que às vezes a gente não suspeita do que a gente está sendo chamado por aí. Bem-aventurado, feliz e bem encaminhado quem promove a paz, porque serão chamados filhos de Deus. O Natal vai chegar. E essa semana eu ouvi de 2 pessoas, com lágrimas nos olhos, sem citar nomes, mas falando de gente que a gente conhece, no fim das contas, não tem como não conhecer, né? E as 2 pessoas, com lágrimas nos olhos, usaram a mesma expressão. Até parece que foi combinado, mas não foi, porque foi ocasiões muito diferentes. Padre, será que eu vou ter Natal esse ano? Será que eu vou ter Natal porque quem votou no fulano não precisa vir na minha casa mais? Bem-aventurados os que promovem a paz. Agora vamos fazer um raciocínio aqui, meus irmãos. Quando todo mundo lê isso naquela tela, daquele grupo, os que ali não creem, os que ali são católicos só de nome, os que ali, às vezes, estão morando junto, não são casados na igreja, católico bem solto. Quando eles leem isso, quando eles escutam esse áudio babando e espumando da tia que mais reza, do tio que é mais próximo do padre, eles têm vontade de ter Jesus com eles? Ou eles também vão procurar o padre para dizer assim: ei, padre, tem um povo que vive na tua barra da tua saia que é um demônio, hein?
essa aí é um capeta de mulher. Olha, bem-aventurados os que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Irmãos, todos nós temos sangue na veia, todos nós temos. Todos nós temos ego e orgulho. Todos nós preferimos vencer do que perder. Todos nós. Todos nós temos humor. Todos nós. Todos nós temos euforia, expectativa. Feliz quem ainda pode ser chamado, e vai continuar podendo ser chamado, junto com tudo isso, depois de tudo isso, de filhos de Deus. Porque se for para na boca dos outros, sobretudo de quem não crê, a gente não ser mais chamado de filho de Deus, mas filho do cão, pela paz que tira, pela paz que rouba. Está valendo o quê? Jesus está dizendo é feliz quem é chamado de filho de Deus. E quem é chamado de filho de Deus? O que promove a paz. Promovamos a paz, o Natal vai chegar. E entre nós talvez tem família que não vai ter Natal. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, o assemelhar-se a Jesus, por amor à justiça. Justiça na Bíblia é a busca da santidade. José era um homem justo. O que é justo? Justiça. É aquele que está ajustado, ele está em dia com Deus, ele está em dia com a igreja e ele está em dia com o próximo. Como diz São Paulo, não fiqueis devendo nada uns aos outros a não ser o amor. Ser justo é isso, quem tem sede e fome disso, né? Mas por causa disso, muitas vezes, pode ser perseguido. Desses perseguidos, por causa da justiça, é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e até mesmo mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, de Jesus. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A recompensa nos céus. Então, quando injuriado, quando caluniado, quando espetado, quando difamado, nesse momento, alegrai-vos, cresceu a tua recompensa no céu. Cresceu o quintal da tua casa no céu, né? Vamos pensar que no céu a gente vai ganhar uma casinha. Você sabe que isso aqui é uma grande imagem, só para a gente entender o que a gente não conhece. Vamos pensar que no céu você vai ganhar uma casa, amém? Quem paga aluguel, fala amém. Perseguido, injuriado, caluniado, por causa de Cristo, por causa da vivência do Evangelho, fica feliz. Aquela casinha no céu, acabou de entrar no projeto dela. Uma piscina agora vai ter piscina na casinha do céu, fala amém. Mas tem gente que parece que tem o dom, né? É calúnia, injúria, é perseguição, é agulhado o tempo todo. Eu estou vendo aqui agora, a tua casinha com piscina começou a ganhar uma edícula, coisa mais linda, com aquela churrasqueira, tudo no porcelanato, fala amém. Olha o que Jesus está dizendo, quem te persegue, quem te caluneia, sei lá, enfim, você entendeu. Fala mal de você. Está aumentando a tua casa no céu, está aumentando o teu galardão, está aumentando a tua recompensa. E aqui está, queridos, eu já estou terminando a homilia, eu prometo. Quando o demônio já não pode muito mais contra você, em muitas áreas da sua vida em que ele podia, porque você foi se lavando, se purificando, se libertando, se santificando, amadurecendo, ele vai no seu nome, ele vai na sua paz, ele vai na sua identidade, é ali que ele vai. Por que Jesus, nessa lista que ele está explicando a santidade, o que é ser santo e esse caminho, por que por último ele diz, quando vos injuriarem e perseguirem? O que é ser injuriado e perseguido? Você está lá quieto, você está lá fazendo o seu, você está lá não querendo mal para ninguém, você está lá fazendo o bem que pode, às vezes um bem até que não pode, mas está fazendo. E aí você começa a ser injuriado e perseguido. O diabo, quando já não tem mais acesso e poder na vida de alguém, em muitas coisas onde ele um dia teve, nas coisas mais baixas da vida, onde é que ele vai? No nome e na paz. Portanto, meus irmãos, para um cristão, às vezes, injúria e perseguição gratuita, ódio despejado do nada, nada mais é do que um elogio do céu, às vezes. Entende isso? Porque quando não é mais através do sexo, o sexo não funciona mais. Álcool, droga, vício, baderna, jogo, tunguete, não funciona mais. Problema financeiro, às vezes tem mais, tem menos dinheiro na conta, no banco, não dá mais para chegar nele, nela, através disso. Sei lá,
bens materiais, poder, fantasia, ilusão, já não dá mais para pegar ele, já não dá mais para pegar ela através dessas coisas. O diabo vai ficando sem munição, filho. Onde é que ele vai? Naquilo que o santo e o pecador têm, mas ele quer tirar de quem está buscando a Deus. O nome, a paz. Tem duas coisas que o inimigo quer muito, na vida de todo mundo, mas ele deixa para usar quando em tantas outras coisas ele já não consegue mais. Ele quer o nome da pessoa. A imagem, a paz. Porque todos nós, e eu também, todos nós temos ego. Vaidade interior. Todos nós preferimos ser amados do que esculachados, aceitos do que rejeitados. Todos nós, até Jesus. Todos nós. Portanto, meu querido, minha querida, nesse caminho das bem-aventuranças que nos torna felizes, Jesus está dizendo, não perca a sua paz, não perca a sua alegria de ser meu, de andar comigo, quando você começar a ser injuriado, quando você começar a ser perseguido, todo mal sendo dito contra. É ódio, é ira do que está debaixo do teu pé. O diabo, o inferno. Está na Bíblia. Romanos. E o Deus da paz, irmãos, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Onde é que está o diabo? Deveria estar, né? Na nossa vida. Não devia nem estar sentado do nosso lado, nem morando dentro do nosso coração. Onde é que devia estar o diabo na nossa vida? Debaixo do pé. Vai, só um pouquinho, vai. Vamos, só um pouquinho. Ai, fiadão. Olha debaixo da sola do teu pé e fala, nem do meu lado, nem no meu coração. Fica, ó. E daí a injúria. E daí todo o maldito contra você. Para tirar de você, de nós, a alegria da bem-aventurança. E aí você até esquece que é bem-aventurado. Você até esquece que é feliz. A injúria tem esse veneno dentro dela. É um dardinho inflamado que quando entra derrama um veneno dentro da nossa mente, do nosso espírito. A gente esquece que a gente é feliz. A gente esquece que a gente está em dia com Deus. Esse é o poder da injúria. Ela entra, ela machuca. Mas Jesus está dizendo, nessa hora, se isso acontece, é ódio, é raiva, é estremecimento do que está debaixo do teu pé. Ele tem que estar ali. O diabo, minha gente, todo cheio de historinha, ele tem os seus poderes, mas ele está debaixo do pé da gente. Nem do lado, nem no coração. É ódio do inferno, mas é aplauso do céu. E um dos meios da gente saber que apesar das nossas imperfeições, a gente está conseguindo até mesmo ser amigo de Deus, é quando Deus permite o ódio do inferno e a gente experimenta a injúria, a perseguição, a calúnia e o ódio. É o inferno chorando e o céu aplaudindo. O nome disso é fé. E santidade, então, é um modo de enxergar as coisas, a vida, através da fé. Como é que a gente enxerga? E se relaciona com a pobreza, a aflição, a mansidão, a justiça, a misericórdia, a pureza, a paz e a perseguição. É aqui que a gente expressa que a gente tem fé, no modo como a gente interpreta essas coisas, no modo como a gente absorve, ressignifica dentro de nós essas coisas. E aí Jesus diz, alegrai-vos e exultai, grande será a vossa recompensa no céu. Hoje, dia de todos os santos e santas de Deus, eles já vivem a grande recompensa do céu e no céu. Tudo isso, irmãos e irmãs, está guardado para você, está guardado para mim. Vamos a Cristo. Mas não vamos sozinhos, nós vamos com a intercessão deles. A igreja, e nós vamos já ficando em pé, vamos nos levantando. A igreja, irmãos, é uma grande comunidade. A igreja é uma grande comunidade de fé, visível e invisível. A igreja da terra, que somos nós aqui, ó, lavando, alvejando, purificando, esperando, bem-aventurando a vida. A igreja que padece no purgatório, mas que também reza por nós, e nós rezamos por eles. A gente celebrou o dia de finados por causa disso. E essa terceira e plena realidade da igreja, a igreja do céu, que louva, que adora a Deus e ao seu Cordeiro Cristo Jesus, mas que intercede por nós.